Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um especial Saúde Diagnóstico. E conosco hoje nós teremos o grande prazer de contar com grandes amigos, colaboradores e apoiadores das iniciativas que de fato têm mudado o mercado de saúde para trazer muito mais sustentabilidade, estabilidade e tornar o acesso cada vez mais possível para produtos inovadores e em todas as nossas áreas, sejam diagnósticos, sejam produtos para a saúde de uma forma geral. Aqui teremos Bruno Boldrin e José Márcio Cerqueira. Elias, Muito bem. de volta para obrigado. você. Obrigado, Carlos Eduardo Gouveia, nosso presidente executivo da CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Aliás, hoje é comemoração de duas aniversariantes, a CBDL, né, e também a ABIS, que neste ano completa 10 anos, né, em 2021, e a CBDL 30 anos. Carlos, é muito importante porque você, além de ser aqui o nosso anfitrião pela CBDL, presidiu inicialmente a BIS, né, logo na formação da entidade, né, a CBDL foi uma das apoiadoras, então eu gostaria também que você contasse um pouquinho desse início da BIS, antes de eu passar também o currículo dos nossos dois convidados, grandes executivos do setor, lembrando, né, que num vídeo que você comentou sobre a BIS, né, você trouxe passagens importantes e, em especial, dizendo também um pouco, né, desta representatividade da entidade, da inserção internacional da BIS. Carlos. Claro. Bom, a ABIS é a Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde, e ela está comemorando, de fato, 10 anos, e 10 anos de muito trabalho, 10 anos em que se mudou completamente a percepção que o mercado tinha, e, na verdade, quando eu falo mercado, aqui são todos os diferentes atores, tinham do setor de dispositivos médicos. Lá atrás eram chamados correlatos, atualmente produtos para a saúde ou dispositivos médicos. E naquela época que nós estávamos começando a ter tentando fazer um trabalho de advocacy mais próximo do Congresso, principalmente, e do Executivo em Brasília, simplesmente a gente não encontrava espaço. Quando você falava que era de uma entidade que trabalhava nessa área, que área? Ah, área de saúde. Ah, então você é da indústria farmacêutica. Você vende medicamento. Eu falei, não, não é isso. Então, a gente teve que construir a imagem e o conceito do que eram essas tecnologias médicas que hoje vão do primeiro respiro ao último suspiro, como a gente costuma comentar. Elas passam pela vida das pessoas em todos os seus momentos, de uma forma mais ou menos preponderante, mas essencial exatamente para garantir o acesso a terapias adequadas e coadjuvantes, o que seja, mas que são fundamentais. Então, lá atrás, a gente conseguiu o espaço e as entidades que atuavam, cada uma tentando cavar, de fato, um buraco ali para poder se inserir nesse ambiente, na verdade, decidiram unir esforços, formando uma grande aliança. E assim a gente conseguiu, de fato, ser inclusive aceito no GSIS, que era o grupo estratégico do Complexo Industrial da Saúde, e a partir daí ter uma participação muito ativa em propostas, discussões, mudanças da própria legislação a respeito do nosso segmento e um pouco que os nossos colegas vão falar aqui daqui a pouco também. Muito bom, Carlos. Então, eu vou apresentar os nossos dois convidados, né, com um breve currículo deles e depois pedir para que cada um, então, também discorra um pouquinho sobre a BIS e essa relação importante com a CBDL. Inicialmente, o Bruno Boldrin Bezerra, diretor executivo da ABRAID, Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para a Saúde, e presidente da BIS, a Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde. Bruno, é uma honra tê-lo aqui para conversar um pouquinho dessa parceria tão sólida, tão importante e representativa no mercado. Então, primeiro, as suas boas-vindas, e daqui a pouquinho eu vou pedir para você discorrer um pouquinho. Tudo em ordem com você? Tudo certo, Elias. Obrigado a você, obrigado ao Carlos pelo convite. É um grande prazer estar aqui. Eu estou entre dois grandes amigos aí de longa data com quem eu aprendi e continuo aprendendo.
e trocando muita experiência positiva aí aqui nesse setor que é tão rico, tão interessante. Então, obrigado, é um prazerzão estar aqui com vocês. Com certeza, já já voltamos a conversar. E agora o José Márcio Cerqueira Gomes, diretor executivo da BIS, que é a Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde, e também foi consultor da Anvisa e do Ministério da Saúde. José Márcio, uma alegria recebê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Elias. O Bruno falou um aspecto bastante interessante, que aqui a gente está entre amigos, então isso facilita muito tanto o trabalho, apesar da gente trabalhar bastante, de forma bastante técnica, mas facilita, quanto o relacionamento propriamente dito, né? Obrigado. Com certeza. Bruno, então eu gostaria que você trouxesse um pouco, né, dessa sua história com a BIS, com a CBDL, e principalmente de como essa parceria vem se desenvolvendo nos anos no mercado. Legal, Elias. Eu primeiro quero, acho que fazer aqui um cumprimento especial à CBDL pelos 30 anos. Acho que 30 anos é uma data muito simbólica, né? Porque eu acho que quando a gente chega nos 30 anos de idade, a gente está numa fase que a gente já não é mais adolescente, já não é nem mais um jovem adulto, e a gente começa a assumir algumas responsabilidades e tal, e eu acho que isso para uma entidade, eu acho que significa uma relevância, uma importância bastante grande, né? Chegar nos 30 anos e chegar como a CBDL chegou, acho que crescendo, ampliando o quadro de associados, a representatividade dela, e aí o Carlos acho que tem um papel, eu diria, histórico e fundamental no desenvolvimento da Câmara, né? Não só sendo aí a cara e vamos dizer assim, a pessoa que puxa, né, todo o trabalho da Câmara. Então, Gouveia, para você aí, parabéns também pelo trabalho, acho que você é um cara que a gente se conhece há bastante tempo já e que eu pessoalmente me inspiro enquanto profissional e como pessoa também, e por todo o trabalho que você faz na CBDL, no Ética Saúde. Então, parabéns a você, parabéns à CBDL pelos 30 anos, acho que é de novo, uma data muito especial, e parabéns também às empresas que formam a CBDL, né? Acho que não só o Carlos, e na pessoa do Carlos, o staff todo da CBDL, mas também as empresas que são as associadas, acho que são indústrias da maior relevância, né, para o nosso setor de dispositivos médicos. Acho que o setor diagnóstico, na pandemia, ganhou vários holofotes que mostrou a importância desse setor dentro da área dos dispositivos, né? Então, enfim, eu só estou aqui ressaltando a importância e a alegria que é ter a CBDL como uma parceira do setor, não só como uma associação parceira e membro da ABIS, mas também uma associação parceira da própria Braid e de outros, né? Ou seja, como uma entidade que contribui para o setor, e também ter aí as empresas que formam a CBDL, que tem um trabalho muito, muito relevante na saúde, empresas globais com grande participação mundial na área de diagnóstico, né? E, assim, falando um pouquinho da ABIS, Elias, mas sem me estender muito, eu acho que você e o Carlos já trouxeram alguns elementos, e eu conheci a ABIS lá no começo do ano de 2015, quando comecei a trabalhar num escritório de advocacia que prestava consultoria para a BIS, inclusive foi um player importante também para a criação da aliança, que deu toda a estruturação de pessoa jurídica e também de plano estratégico e de advocacy, né? Então, naquele momento, eu entrei para trabalhar com a ABIS como um consultor da ABIS, ou seja, a aliança era nossa cliente, vamos dizer assim. Fiquei lá 2 anos e depois vim para a Braid, né, no final de 2016, e aí passei para um outro papel na ABIS, que foi o papel de membro, né, o papel de associado à aliança. A Braid é uma das associadas, e na condição de diretor executivo a gente passou a fazer parte da diretoria da aliança, ajudando a desenvolver os projetos, trazer ideias, enfim, executar as ações. E aí, curiosamente, né, depois desse período na diretoria de várias mudanças, a gente acabou entrando num arranjo que prevê essa presidência rotativa para as associações, né? E aí
pelo que o Estatuto da Aliança diz, né, os executivos das associações assumem esse cargo. Eu estou tendo a felicidade, a alegria, a honra de estar já há 1 ano e meio. Como eu disse, o Carlos é uma pessoa muito importante, porque ele ficou muito tempo como presidente da ABIS, e acho que foi fundamental para o crescimento da aliança, para a estruturação de projetos importantes, como Saúde 4.0, como a própria inserção da ABIS no GSIS, né, uma inserção qualificada. Eu acho que a vinda do José Márcio para cá também foi obra do Carlos, e aí eu vou deixar para que eles falem disso. Então, eu acho que foi um momento muito... A ABIS, nesse período, vem crescendo bastante, e mais importante, acho que a missão a que a ABIS se propôs enquanto aliança de colocar o setor, né, trazer visibilidade para o setor, né, fazer isso que o Carlos comentou. Olha, nós somos o setor de dispositivo médico, a gente não é o setor de medicamentos, nós temos diferenças, né? Olha a importância que esse setor tem, a grandeza que ele tem. Então, acho que isso hoje, pelo menos na grande maioria dos formadores de opinião e políticas públicas, né, do próprio Congresso, do próprio Anvisa, Ministério da Saúde, grupos, né, a ANS, entre outros, o próprio setor da saúde. Eu acho que o setor já entende isso, e eu acho que a ABIS tem uma participação muito grande em ter conseguido construir essa reputação do que é o setor de dispositivos médicos, e eu, junto com o José Márcio, com todos os diretores também, tenho a missão só de continuar e aumentar e melhorar esse trabalho que já vem sendo feito nesses últimos 10 anos. Então, acho que, para introduzir o tema, acho que é isso. E é importante destacar, Elias, essa experiência que o Bruno adquiriu, e é muito bonito a gente ver como as pessoas evoluem, né? Na verdade, já veio com uma bagagem muito boa, antes até desse escritório de advocacia que nos apoiou todo no início, ele teve uma passagem importante pela Câmara Americana de Comércio, pela ANCHAM, né? E ali ele já começou, de fato, a militar nesse meio de relações institucionais, discussão do advocacy mesmo de determinadas áreas, e de lá para cá só evoluiu. E atualmente ele acabou de se formar também nos Jovens Líderes da Saúde, no SEBEX, que é um programa também voltado para executivos da saúde. Por quê? E por que eu ressalto isso? Porque o que a gente tem aprendido, e aqui nós três sabemos bem, não há como, neste mercado, aqui no Brasil, você ganhar todas as batalhas sozinho. É impossível. Você precisa, de fato, trabalhar sob a forma de uma constelação, de uma grande aliança ou de uma grande união de esforços. Todos nós precisamos ter essa clareza e de saber que todas as peças da engrenagem são extremamente relevantes. E se uma falha, nada acontece, né? Então, isso para a gente tem sido quase que um mantra, seja na BIS, seja nas nossas entidades. Então, cooperação é a palavra que a gente mais ouve aqui no nosso dia a dia, né? E havendo essa cooperação entre entidades, certo, que são as vozes, né, do setor, isso é muito importante. Como o Bruno, né, deu esse gancho, José Márcio, né, que o Carlos Gouveia foi, né, um dos idealizadores da tua vinda para a BIS, eu gostaria que você contasse um pouquinho também dessa sua chegada, né, e dessa relação que você tem com o mercado. Obrigado, Elias. Então, eu vim para Brasília em 2002, vou fazer 20 anos que eu estou aqui. Eu fui consultor da Anvisa por uns anos, por 3 anos aproximadamente, e quando eu saí de lá, me associei no escritório de advocacia que trabalhava dando consultoria para a ABIS. Fiquei nesse escritório por 10 anos e a ABIS tinha planejado ter um diretor executivo, ter essa figura do diretor executivo, e em 2015 eles me chamaram para me unir a esse time, que eu já conhecia todos, porque já estava com eles há algum ano, com base na experiência que eu tinha, tanto da Anvisa como do Ministério da Saúde, especialização em direito administrativo, toda essa carreira que eu fui construindo ao longo dos anos, e Carlos foi que me convidou, me ligou, e foi, nossa, foi sem palavras, foi muito bom. Convidei para ser o nosso Mr. Abyss. E ele aceitou, ele personificou, ele virou realmente o personagem, e com grande habilidade, né?
Então, o Zé Márcio hoje, ele de fato representa em eventos, palestras, moderações, e consegue passar a mensagem que a gente de fato constrói em conjunto de uma forma extremamente habilidosa, né? Isso, esse ano da pandemia, né, Zé, foi muito claro. O que se fez de evento é impressionante. Então, e a construção de um material com mensagens claras também tem sido sempre um instrumento para ele passar essa mensagem. Até porque tem um aspecto meio engraçado da nossa atuação, é porque esse universo do setor de dispositivo médico de produto para a saúde, ele é muito desconhecido da sociedade como um todo, inclusive das entidades políticas e eventualmente, do Poder Executivo também. As pessoas quando você fala em saúde, a pessoa foca em medicamentos, tanto que a gente passou a usar assim, olha, tudo que não é medicamento, mas que é usado em saúde, a gente representa. Então, essa luta por mostrar isso, ela perpassa, inclusive, por questões pessoais, assim, explicar para minha família, você trabalha com o quê? Eu sou diretor executivo da ABIS. O que é a ABIS? É uma aliança de associações do setor de dispositivos médicos que trabalha para um ambiente melhor para o setor. O que é dispositivo médico? Como é que é isso? Medicamento? Não, aí você tem que explicar. E foi um dos motivos, aliás, porque a ABIS foi criada. Agora, durante a pandemia, obviamente, viu-se um enorme holofote sobre nós todos e sobre o nosso setor, a importância do setor. É um setor que salva vidas, e aqui não há nada de demagógico na minha conversa, de fato é importantíssimo e, claro, com toda a imensa tristeza que a pandemia trouxe, a gente conseguiu ter um pouco mais de informação sobre o que é isso, que é uma EPI, o que é um respirador, o que é uma seringa, né? Porque a gente depende de tudo. Se você imaginar que um levantador de língua é considerado um dispositivo médico, aquele que é um palitinho de picolé, ao mais sofisticado PET scan, a gente está falando, hoje até o número foi atualizado, né, Bruno? 80 mil produtos registrados no dia. Isso é um absurdo. Se eu não me engano, a OMS fala em 5 milhões de tecnologias que existem no setor. Então, a gente está falando de uma coisa monstruosa, assim, muito, tem que ter muito conhecimento. E aí eu vou para um ponto específico que eu gostaria de destacar nesse aniversário da CBDL, que inclusive me emociona muito, porque perdemos a Dália muito recentemente, uma pessoa queridíssima, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci a Dália ainda na época que eu estava na Anvisa. E que é o aspecto humano, porque do aspecto técnico, Elias, a gente pode ficar aqui debatendo, a gente ficou 2 dias debatendo agora, recentemente, uma parte de assuntos de regulação que não se esgotou e é impossível você esgotar. Então, quando a gente vai falar da parte técnica, ela realmente é muito robusta para se discutir. Então, não vou nem entrar nessa seara. Mas, no aspecto humano, uma coisa que eu destaco, eu já falei isso num vídeo numa outra ocasião, é no aspecto humano, porque são pessoas formidáveis que se encontraram e se uniram o Carlos falou muito bem, nessa parceria, nessa cooperação para buscar uma coisa melhor, um ambiente melhor. E fazendo isso, algumas delas, boa parte delas, inclusive, de forma graciosa, doando seu tempo, pessoas das empresas, das indústrias que são inteligentíssimas, que é um mercado onde você tem a capacitação é muito exigente, você leva muitos anos para se formar um profissional, e as pessoas doando esse tempo por um bem comum, por um propósito. Pessoas, nossa, foram tantos que passaram que não dá para citar um, porque se eu citar aqui vai ficar algum de fora, mas eu destaco, eu me considero enfim, um homem de muita sorte de ter encontrado essas pessoas, o Carlos, o Bruno e todos os outros que compõem, porque eles são pessoas que têm um valor bastante diferenciado. Um outro aspecto que eu trago aqui para vocês, que me impressionou muito, isso tem muito a ver com o Carlos, colocaria isso
na conta exclusiva dele, pelo menos o início, são os contatos internacionais que a gente foi divulgando. E esse mesmo aspecto que eu estou falando, de pessoas que a gente encontrou dentro do Brasil, seja nas associações ou nas indústrias, a gente encontrou fora do Brasil. América Latina, Europa, Estados Unidos, Ásia. Então, o Carlos ele teve esse talento, é um homem que fala muitas línguas, é uma pessoa extremamente inteligente. Ele teve essa coisa de abrir o espaço para essa discussão internacional, envolvendo outras pessoas, sempre ajudando outras, inclusive as próprias vigilâncias sanitárias de outros países, colaborando, criou a LADIV, participou da criação da coalizão, num aspecto que me parece muito generoso, que não houve, eu não me recordo, porque não me recordo que não houve, uma única vez que se pedisse alguma coisa para o Carlos Eduardo, que ele não tivesse pronto a ajudar e falar, não, está aqui o contato do cara. Você quer onde? Na Europa? Você quer aqui? Ele vai, fala, faz as pontes, é um construtor de pontes. E, obviamente, sob a liderança dele, todas essas associações brilharam muito externamente. E a gente continua brilhando, até porque a gente tem uma agência que é uma das melhores do mundo. A Anvisa evoluiu muito nesses últimos anos. Então, ou seja, o que eu tenho a dizer é que parabéns para a CBDL, parabéns por ela ter Carlos Eduardo na equipe dela, parabéns por ela fazer parte da BIS, ter construído esse projeto, repito, de forma graciosa, tentando ali, buscando um ambiente mais favorável para o setor. E, enfim, é um orgulho ter vocês, trabalhar com vocês, realmente, para mim, é bastante especial. Muito bom. Aliás, o especial Saúde e Diagnóstico vem mostrando a capacidade, a alta qualidade, né? e o comprometimento das pessoas que fazem o segmento. Né? A cada programa, a gente, sem dúvida alguma, sai, né, com a expectativa superada em relação ao nível da discussão. Carlos, é muito importante aqui, depois também o Bruno e o Zé Márcio poderiam falar sobre isso. Primeiro, eu gostaria que você explicasse um pouco sobre dispositivos médicos, porque o Zé Márcio trouxe um ponto importante, né? Esse programa vai no canal da CBDL, mas vai no meu canal também, onde nós prestamos serviços, né? Então, é importante que as pessoas conheçam um pouco do que são os dispositivos médicos e depois vocês três comentarem um pouco já num assunto quase que em primeira mão aqui, desta reunião importante que o Carlos trouxe antes de iniciarmos a gravação, que aconteceu entre a BIS, né, um evento importante com a participação da Anvisa, o que é que foi discutido ali, principalmente na linha da regulação inteligente. Perfeito. Bom, dispositivos médicos, como o Zé Márcio falou, é um universo de diferentes tecnologias médicas que podem ir desde um reagente de diagnóstico, como um teste para o COVID, um teste para HIV, um teste para verificar se há uma infecção de origem viral ou bacteriana, por exemplo, os equipamentos para processar esses reagentes, equipamentos de diagnóstico em vivo, então uma tomografia, um raio-x, um PET scan, equipamentos diferentes que muitas vezes podem ou não ser invasivos, dos mais diferentes, os implantáveis, então, principalmente para a questão coronariana, para o coração, então o stent com medicamento, e a gente até tem essa possibilidade de combinação. O Bruno aí é mestre, ele vai poder falar um pouquinho mais, mas existem vários tipos de implantáveis, próteses, órteses, ou seja, é um universo de fato muito grande, e inclusive envolvendo cada vez mais a questão de tecnologia da informação, os softwares, inclusive. Então, o software, como um dispositivo médico, já é uma realidade. As agências reguladoras, inclusive, têm avançado bastante na regulamentação disso. Então, dentro de um grupo, um fórum mundial, em que agências como a Anvisa, FDA participam, que se chama o IMDRF, International Medical Device Regulators Forum, esse é um dos tópicos mais quentes, que a discussão está avançando. Você já ouviu falar, Elias, dos wearables, dos vestíveis, que são às vezes roupas, são cintas, é o relógio da Apple, por exemplo, que são
dispositivos que acabam monitorando algum tipo de estágio ou de situação daquela pessoa, ou sejam os fluidos que ela elimina, seja o batimento cardíaco, ou seja, isso ajuda muito tanto a diagnosticar, prevenir ou monitorar eventuais, inclusive terapias já em andamento. Então, dão informações muito importantes. Esse universo, que era praticamente desconhecido dos nossos membros do parlamento e do executivo, muitas vezes, é o que mais nós temos na área de saúde. É o que ajuda, de fato, as pessoas a terem o acesso adequado a uma terapia cada vez mais eficaz. Então, ela depende disso, né? E em relação a esse evento, que foi um evento marcante da ABIS, foi segunda e terça-feira, nós conseguimos, foi mais um evento dentro da série de eventos que a ABIS tem feito, mas, assim, eu tiro o meu chapéu, foi muito bem organizado, a Anvisa participou, e a gente viu que ela participou nas diferentes áreas, todo o segmento dos dispositivos está dentro de uma gerência, que é a Gerência Geral de Produtos para a Saúde, de Tecnologias e Produtos para a Saúde, que fica sob a liderança do Leandro Pereira, e ali ele tem 3 gerências de materiais, equipamentos e diagnóstico. E praticamente nós tivemos todas as áreas participando e de forma, assim, muito engajada, querendo trazer pontos de vista deles, porém abertos para discussão e se comprometendo já com um futuro diferente, na verdade, em construir ainda mais algumas etapas. Eu, particularmente, com a palestra da Marcela, fiquei muito tocado, porque ela ali textualmente, a Marcela é gerente de diagnóstico in vitro, ela falou a realidade do point of care, que são esses testes rápidos e com equipamentos também que ficam perto de onde o paciente está, é uma realidade que não tem mais volta. A gente, de fato, está mudando a perspectiva, saindo do ambiente hospitalar, laboratorial, e indo para onde o cidadão invisível está. Isso é uma mudança de paradigma enorme, né? Então, eu até convido o Bruno para comentar um pouco mais, mas da minha perspectiva, o evento foi um grande sucesso, né? Exato. Elias, foi um evento, como o Carlos bem disse, de 2 dias, teve o apoio, além da Anvisa, da Coalizão Interamericana para a Convergência Regulatória, que é um grupo que foi criado no ano passado e que a CBDL, a ABIS, a ABRAID, entre outras associações, faz parte, né? Aí num conjunto talvez de 15 associações nas Américas, justamente para avançar a discussão aí de convergência regulatória, de boas práticas, né? E o evento foi, como o Carlos bem descreveu, maravilhoso, porque teve o apoio da coalizão e também do USAID, que é uma agência americana para o desenvolvimento internacional, e da própria Anvisa, que além de ter apoiado institucionalmente, colaborou de forma vital com o conteúdo e com as pessoas que ali estavam, né? Então, eu acho que durante o seminário foi discutido bastante vários temas, né, do nosso setor, que são objeto de regulação da Anvisa, e aí para quem não é do setor, a Anvisa é o setor que regula, né? Aliás, a Anvisa é a agência que regula este setor, né? Então, por isso que às vezes existe muita confusão, porque a Anvisa regula muita coisa, né? Ela regula cosméticos, ela regula saneantes, ela regula agrotóxicos, ela regula medicamentos, alimentos, dispositivos médicos. Então, muitas vezes existe essa confusão, e a Anvisa tem um papel essencial nessa regulação, porque o setor é um setor complexo, né? Então, o Carlos começou dizendo o que é o dispositivo médico. Então, além de... E o José Márcio já tinha trazido o dado, né? Que na Anvisa nós temos aqui no Brasil, aproximadamente 80 mil itens registrados como dispositivo médico, e uma outra enormidade no mundo. Mas você também está falando de um setor, vamos dizer, que se organiza em torno disso, né? Então, você tem a indústria, né? E aí você tem toda a indústria que fabrica essa gama enorme de produtos que vão do diagnóstico in vitro até os equipamentos para diagnóstico também, mas são coisas diferentes, né? Então você tem um reagente para fazer uma determinada função, um equipamento para fazer uma determinada outra função, um implantável, né? Então você tem indústrias para cada um desses grupos de produtos,
Você tem, muitas vezes, os importadores, né? Porque, afinal de contas, as indústrias estão localizadas hoje no mundo inteiro e também comercializam no mundo inteiro, inclusive no Brasil, né? A gente tem indústrias nacionais bastante robustas aqui também, em algumas áreas, e você tem também toda a cadeia de distribuição que tem as suas peculiaridades e que se conecta também com as necessidades logísticas, né? Então, hoje você tem pacientes, 215, 220 milhões de brasileiros espalhados em todo o território nacional, no interior do Acre, ou no interior de São Paulo, ou na grande São Paulo, na cidade de São Paulo. Então, esses produtos, né, eles precisam estar disponíveis nesses locais todos, né? Então, eu diria que é um segmento gigantesco, porque você tem muitos produtos muito variados, né? Então, só para não me estender muito, mas dentro do guarda-chuva, vamos chamar assim, de dispositivo médico, como o Carlos bem disse, você tem grandes equipamentos que ficam dentro de hospitais, né, que são manuseados ali por médicos, por técnicos, etc. E você tem itens que você mal consegue enxergar, de tão pequenininhos que são, porque são implantados no corpo, ou para curar um trauma ortopédico, por exemplo, numa fratura, num acidente, ou um stent coronário, como o Carlos bem falou, para poder desobstruir uma veia, né, uma artéria coronária, né, ou um stent vascular que vai em outra parte do periférico, né, que vai em outra parte do corpo. Então, né, você tem aí enxertos, né, produtos biológicos, então você tem enxertos ósseos, você tem cimento, né, ortopédico, por exemplo, as cirurgias de ortopedia. Então, enfim, você tem uma gama gigantesca de produtos que envolve indústrias com peculiaridades, que envolve toda uma cadeia de suprimentos e de logística que vamos dizer, envolve aí transporte marítimo, transporte aéreo, transporte muitas vezes rodoviário, né, nos grandes centros urbanos, e você tem também todas as peculiaridades que, por exemplo, os distribuidores desses produtos também têm, porque são produtos que, em alguns casos, têm comercialização direta para consumidor. Em outros casos, na maioria deles, você não tem o consumidor comprando direto, né? Essa é uma das diferenças, inclusive, para remédio, né? Para medicamento. Medicamento você vai até a farmácia e compra a partir de uma receita, ou os não, ou aqueles isentos de prescrição, você vai lá, pega e compra. É muito diferente de você, por exemplo, comprar uma prótese de joelho, por exemplo. Você não vai na farmácia e pega uma prótese, né? Então, até o próprio modelo de negócio é diferente, e isso traz um desafio constante para a BIS, para a CBDL, para a Abraid, para todos nós do setor, que é detalhar, mostrar a importância que esse setor tem, os problemas que ele tem e o quanto ele é importante para o atendimento da população, né? E lembrando ainda, Elias, só complementando o que o Bruno falou, o alto nível de especialização de toda essa mão de obra que está envolvida no processo. Então, são técnicos, são engenheiros especializados, são biomédicos, biólogos, dos profissionais da engenharia clínica, a área de saúde propriamente dita, são muito focados nessas atividades. Então, além do preparo na universidade ou no curso técnico, existe um investimento em treinamento e capacitação gigantescos, né? E esse movimento é extremamente importante para o próprio mercado de trabalho, porque a gente consegue, na verdade, gerar e criar uma grande mão de obra especializada que ganha melhor do que a média do mercado. Então, eles são mais preparados, têm salários melhores. E outra característica importante é que as empresas que atuam no setor, diferentemente do que a gente imagina, a gente lembra de grandes multinacionais, mas, na verdade, o mercado é constituído por pequenas e médias empresas, na sua maioria. Ou seja, são empresas de menos de 10, 15 funcionários, muitas vezes familiar, mas que se especializa, se prepara e garante essa rede de distribuição Brasil afora. Então, arrecada, contribui com impostos e de uma forma muito importante até para o nosso país, né? E isso normalmente as pessoas não veem. É um setor muito pulverizado.
importante isso, Carlos, e o José Márcio vai também trazer a percepção dele sobre isso, porque alguns segmentos, infelizmente, há alguns anos, como eletroeletrônicos, né, eles destruíram a indústria nacional justamente pelas facilidades, né, em relação a custo de poder trazer produtos de fora. Aí o dólar vai para 5 e pancada, né? E aí entra naquele desespero. Entra uma pandemia, começa, né, a ter falta de produtos no país. Então, aí é importante ter uma indústria nacional também atuante, como o próprio Bruno trouxe, e o Carlos também, né, traçou esse cenário do mercado. Então, José Márcio, gostaria que você falasse um pouco sobre isso também, além desse evento importante que ocorreu da BIS, organizado pela BIS com a participação da Anvisa. Elias, esse evento que ocorreu aí na segunda e terça-feira, ele teve bastante focado na questão da regulação desse setor, em boas práticas regulatórias, em coerência regulatória, convergência regulatória. Por que a gente tem esse cenário? A complexidade desses produtos é tamanha que você exige uma vigilância sanitária, uma agência reguladora, no caso da gente, a Anvisa, dos Estados Unidos, a FDA, que seja extremamente capacitada para fazer essa regulação, porque nenhuma empresa séria diante da... E quando eu digo séria, eu estou puxando, o que eu quero dizer exige um compromisso muito grande dessas empresas, porque são produtos que você não tem como repor, não é de fácil, né? Vamos falar num marca-passo, aí, deu problema e aí? Né? A gente está falando de tecnologias muito sofisticadas e que não tem treino, né? Não tem ensaio, ela está no corpo e vamos em frente. Então, agora, o que acontece? Obviamente, todos nós defendemos que o setor seja regulado. Precisa de regulação. Isso não é uma área que se você possa fazer num fundo de quintal. Exige uma sofisticação tecnológica enorme por trás de todos esses produtos. Agora, o que ocorre? Uma regulação, por que a gente defende uma regulação inteligente? Ela não pode se tornar uma barreira. Com as cadeias globais, que a gente vem discutindo e propondo melhorias no Brasil sobre isso, os produtos eles não são feitos, começa aqui, termina ali e pronto, acabou. Eles vêm de uma parte de um planeta, embalado aqui se agrega uma coisa, aqui se isola. Então, ou seja, e todos os países eles têm as suas próprias regulações. Agora, o que a gente chama de regulação inteligente? O que a gente busca? Que essas regulações elas conversem, para que não se fique inventando regulações tão específicas que se tornem uma barreira à entrada de produto. Porque quando a gente fala de produto que tem muita tecnologia embarcada, como a gente estava falando até desses produtos agora, dos vestíveis, essa tecnologia ela muda constantemente. Hoje está uma coisa, daqui a 6 meses está outra, que um ano elas têm uma dinâmica muito grande. Então, se você levar como a gente já levou, tá? Isso que eu estou falando é real, como a gente já levou 6, 7 anos para conseguir registrar um produto no Brasil, quando ele, enfim, era registrado, ele já tinha, sei lá, 5, 6 versões. Então, o ponto é, quando eu trago uma discussão, que eu busco uma regulação que seja forte, de excelência técnica, mas que seja responsável, que seja inteligente, é que ela cumpra o papel dela via análise de impacto regulatório, via convergência regulatória com as entidades globais. A gente busca isso, um cenário que seja positivo e receptivo às tecnologias mais avançadas, mantendo-se a qualidade e a segurança. Então, esse é o aspecto do evento que eu acho interessante. Sobre a pergunta que você falou dos nacionais, eu volto para a questão das cadeias globais. Isso é o meu ponto de vista. Tá? Eu acho que essa discussão de coisa nacional e coisa importada, ela está um pouco ultrapassada. Eu acho que, de um modo geral. Obviamente que, na pandemia, a gente viu um cenário bastante truculento entre alguns países que se apossaram de tecnologias, inclusive, enfim, não vou entrar aqui numa discussão de comércio mundial, mas, enfim,
O cenário estava aí, estava todo mundo vendo, de pessoas que, né, de países que seguraram os seus produtos ali. Agora, de um modo geral, nenhum país tem tudo. Os países eles têm que ficar muito atentos à sua vocação. O Brasil, por exemplo, tem muita tecnologia em doenças, especialmente na área diagnóstica até, em doenças que outros lugares não têm. Então, você tem que construir aliança, eu acho que a pandemia deixou isso muito claro, porque o capital que ele entra no Brasil, a partir do momento que ele foi convertido em real, esse capital é aqui, ele vai gerar riqueza aqui, ele vai pagar salário aqui, ele vai pagar imposto aqui. As cadeias globais elas têm muito isso de inserir todo mundo nesse balaio e vamos construir junto. Agora, uma reflexão que talvez seja importante é que se tenha essa discussão, porque eu não tenho a solução, não faço ideia de qual seria, ela provavelmente é muito sofisticada, mas como seria, nesse caso de uma pandemia, como se pode fazer, qual é o mínimo que cada país tem que ter, qual é a reserva de produtos que eu tenho que ter para enfrentar essas emergências, porque o cenário que a gente viu, ele realmente foi desanimador. E também eu gostaria que vocês trouxessem um pouco, acredito até de uma situação, né, de comemoração do setor, que é o projeto de decreto legislativo 484/21, referente ao protocolo, ao Acordo de Comércio e Cooperação Econômica entre Brasil e Estados Unidos, aprovado na Câmara e no Senado. Então, gostaria também uma parceria que a ABIS travou com a Advanced Medical Technology Association, a ADAVAMED. Então, queria que vocês trouxessem um pouco sobre essa conquista do setor e também, né, e se hoje o Congresso está mais aberto, né, mais ágil para avaliar alguns pedidos, né, de projetos e também em relação a alguns incentivos fiscais para o setor. Bruno? Legal, Elias. Sim, o acordo, o protocolo ao acordo, né, entre Brasil e Estados Unidos, né, de facilitação de comércio, ele foi aprovado na semana passada pelo Senado, depois de ter sido já apreciado pela Câmara, e foi publicado já em Diário Oficial agora, se não me engano, na semana passada, na última sexta-feira. E é um avanço para a economia brasileira, porque o acordo traz 3 anexos, né? O primeiro deles de facilitação de comércio, o segundo de boas práticas regulatórias e o terceiro de anticorrupção. E cada um desses anexos traz algumas, vamos dizer, ações que os governos, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, se comprometem, né, por isso que assinaram o acordo, a implementar e a trocar experiências e informações nessa área. E, como o José Márcio bem colocou, a questão das barreiras, né? Então, acho que o acordo é muito benéfico para o Brasil, porque tende a tirar algumas barreiras em várias áreas. Então, você vê, o anexo de facilitação do comércio, por si só, já diz que o objetivo é facilitar, retirar barreiras que impeçam que esse comércio flua melhor entre os dois países, né? Boas práticas regulatórias, a mesma coisa, aquilo que o José Márcio comentou, né? A Anvisa deve regular o setor para garantir acesso a produtos de qualidade, mas essa regulação ela tem que ser inteligente, porque se ela não for inteligente e bem colocada, ela vira uma barreira comercial, né? Para o setor, para o comércio entre os países, e anticorrupção a mesma coisa, né? Até depois o Carlos acho que pode falar um pouquinho disso, mas a gente sabe que corrupção e práticas antiéticas, ela tem um custo para a sociedade, né? Ela tem um custo para os setores, para a indústria, para todo mundo, né? Então, a ideia justamente desses anexos é facilitar isso. Todos os setores da economia vão ganhar com esse acordo, né? Foi aprovado em tempo recorde pelo Congresso Nacional, então pelo Congresso americano não tinha necessidade de se analisar isso, mas pelo Congresso brasileiro precisava, né? Para quem nos assiste que não conhece tanto esse tipo de tema, toda vez que o Brasil assina um compromisso, um acordo com outro país, na grande maioria dos casos, o Congresso Nacional precisa validar, ele precisa ratificar, dar ali o ok para que o país integre de fato aquele acordo e possa adotar ali todas as regras que estão estipuladas, né? Então, o Congresso brasileiro, na média,
né? Isso foi uma coisa que a gente fez um levantamento pela ABIS logo no começo da discussão desse tema no Congresso Brasileiro. O Congresso Nacional demora, em média, 4 anos para analisar esse tipo de acordo, né? E não só com os Estados Unidos, mas com outros países em outras matérias, outros temas também. E esse acordo nós conseguimos, né? O Poder Executivo brasileiro mandou para o Congresso Nacional em meados de março desse ano, março, abril, e nós agora, vamos colocar aí, em 7 meses, conseguimos ter essa discussão e aprovação pelo Congresso. Então, eu diria que foi um tempo recorde, houve um esforço grande da nossa parte e também da CNI, né, que é a Confederação Nacional da Indústria, e da própria Câmara Americana de Comércio, que trabalhou bastante pelo acordo, da própria Advamed, que é associada da BIS, né, faz parte, ela é da nossa aliança, né, e é a maior associação de tecnologia médica do mundo, que ajudou bastante na discussão lá nos Estados Unidos para a assinatura do acordo. Então, nós trabalhamos bastante. Houve, eu diria, um esforço também do próprio governo brasileiro. Então, o embaixador brasileiro nos Estados Unidos se mobilizou, o Congresso Nacional, alguns parlamentares se mobilizaram a favor do acordo, e isso obviamente ajudou ao acordo caminhar e a gente chegar onde a gente chegou agora. Depende de uma troca agora mais burocrática de comunicação entre os países, né? Então, o Brasil precisa avisar diplomaticamente os Estados Unidos que o acordo foi aprovado no Congresso, etc. e tal, e então precisa ainda haver essa troca para que depois, efetivamente, o governo brasileiro comece a implementar o que está previsto nos 3 anexos. Pelo que eu estou sabendo, o próprio governo brasileiro já se antecipou, já tem bastante coisa sendo feita, né, antes mesmo da aprovação do acordo, mas eu acho que essa aprovação vai beneficiar bastante o Brasil e, em especial, o nosso setor de dispositivos médicos, porque os Estados Unidos é o nosso maior parceiro comercial nesse setor, é o destino preferencial das exportações brasileiras e das importações. Nesse ano de pandemia, a gente teve aí, obviamente, um crescimento da China, muito em função das importações de EPIs que a gente teve, né? Mas os Estados Unidos é hoje o maior parceiro comercial do Brasil nessa área, então, por óbvio, facilitar o comércio com eles, para nós, é muito positivo. Implementar boas práticas regulatórias é algo que a Anvisa, dentre as agências reguladoras brasileiras, já vem fazendo há bastante tempo, né? E aí eu acho que cabe um elogio à Anvisa por isso, né? Então, a adoção de mecanismos como análise de impacto regulatório, ou seja, para quem está nos assistindo, é basicamente a agência tentar analisar o impacto que aquela decisão, que aquela regra que ela vai colocar vai causar no mercado, né? Então, bom, será que se eu colocar essa regra, eu vou melhorar o mercado ou eu vou criar algumas barreiras, eu vou criar problemas? Então, vamos adotar aqui uma série de análises para verificar e tentar fazer a melhor regra possível, né? Então, esse é um outro ponto. E a questão da anticorrupção, acho que, de novo, vem muito em linha para a gente poder continuar, né, fomentando e avançando. E aí, de novo, eu acho que cabe um elogio ao setor de dispositivos médicos, principalmente a indústria, os distribuidores, os importadores, que desde o início desse século e mais recentemente nessa última década, vem trabalhando muito forte na questão do compliance, da ética, a criação do Instituto Ética Saúde lá em 2014, né? Todo o trabalho de conscientização e treinamento das empresas para a adoção de programas de integridade, né, os convênios com o setor público, né, com os órgãos de governo do Brasil. Então, de novo, acho que para o setor de dispositivos esse acordo ele é muito relevante e é uma coisa que a gente ficou muito feliz e muito satisfeito quando ele foi aprovado recentemente. Perfeito. Vamos ouvir então o Zé Márcio, na sequência o Carlos Gouveia, porque Carlos também nós sabemos que o tema ética, né, tem um grande destaque aí, não só na sua forma de gestão, mas também na CBDL. José Márcio, por favor. Na verdade, o Bruno já abordou as partes principais. Esse acordo ele é bastante importante, ele traz avanços e melhorias que... Bom, quando você fala em boas práticas regulatórias, anticorrupção e diminuição de burocracia, não tem como. A gente só vê coisa positiva, né? E realmente a BIS fez um trabalho bastante interessante. Todo mundo se esforçou bastante, foi escrevendo paper, falando com os parlamentares, marcando reunião.
A gente fez um trabalho bem puxado para conseguir essa aprovação em tempo recorde e sempre usando os argumentos técnicos que o assunto levanta. Então, assim, só tenho orgulho de ter feito parte desse projeto. Carlos Eduardo, por favor. E, Elias, assim como foi feito nesse projeto específico, tem sido feito em vários outros, né? Merece destaque o engajamento da ABIS, por exemplo, e é em nome das entidades, CBDL, ABRAID e tudo mais, e do setor, na discussão da reforma tributária. Nós já tivemos diferentes momentos, a hora que ia sair, estava quase pronta, vai ter discussão. Nós, de fato, nos preparamos não só analisando o que estava sendo discutido, fazendo propostas concretas e trazendo essa perspectiva, esse olhar do nosso setor e qual era o impacto que uma ou outra PEC ou proposta parlamentar poderia causar no segmento e tentando sensibilizar tanto os deputados e senadores para cada uma das sessões, para cada uma das possibilidades. E foi um trabalho incessante. Na verdade, como obviamente aconteceu de não termos até agora a reforma, o trabalho continua, o radar está ligado, então isso é uma das contribuições que seguramente a ABIS vai trazer no momento certo. E na questão de compliance e ética, merece o destaque de que todas essas entidades, e aí tanto a aliança quanto as entidades individualmente, a CBDL e a ABRAID, fazem parte de um grande esforço do setor de saúde para exatamente combater a corrupção e criar um ambiente mais adequado, mais ético para o negócio sustentável, né, no setor, que é o Instituto Ética Saúde. Então, a gente tem tido aí o privilégio de participar todas essas entidades do Conselho Consultivo do Ética, que ajuda a dar o norte, nortear para qual o caminho a ser seguido. E as evoluções têm sido muito visíveis, né? Tanto na relação com os vários órgãos, na discussão, na promoção do tema, seja para um ambiente mais especializado e até para os leigos, para a população. Trazer a importância da ética para todos, né? Vai, por exemplo, no mote da nossa campanha, a ética não é moda, a ética é saúde. E, de fato, é assim. A ética, se não for seguida a linha à risca no nosso setor, ela pode causar, infelizmente, morte e muitos outros problemas muito sérios, né? Então, acho que é isso. Só pegando... Além da corrupção, da conduta mesmo, né, Carlos? Sem dúvida alguma. Muito bem levantado, né? Por você. Bom, esse é mais um programa que deixa aquele gostinho de quero mais, né? Então, a gente vai deixar essa discussão para uma nova oportunidade. E eu gostaria muito, já que nessas despedidas, o Zé Márcio Cerqueira Gomes, ele que é diretor executivo da ABIS, deixasse, né, as suas palavras finais e também, se você ainda quiser debater algum tema, fica aqui à sua disposição, Zé Márcio. Não, só agradecer o convite e realmente a participação. Esse encontro aqui foi bastante produtivo, a gente conversou de forma bastante simples e sem, enfim, entre amigos praticamente, e novamente reforçar meus parabéns para a CBDL, que venham outros tantos anos aí para a gente melhorar cada vez mais esse ambiente geral. Muito obrigado pela participação. O Especial Saúde e Diagnóstico está aberto aqui, né, às novas discussões. Bruno Boldrin Bezerra, diretor executivo da ABRAID e também presidente da ABIS. Gostaria que você também se despedisse e fique à vontade também para fazer as considerações. Elias, quero agradecer a você, ao Gouveia e à CBDL pelo convite. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Eu quero convidar todo mundo que está assistindo e que queira conhecer um pouco mais do nosso setor a visitar o website de cada uma das associações, acho que a ABIS, a CBDL, a ABRAID, a Divamed, todas essas entidades produzem de forma recorrente dados e publicações muito relevantes sobre o setor, com informação, com muito conhecimento, informação que pode ser usada, por exemplo, para pesquisadores sobre o setor, etc., para entender melhor isso.
né? E também os nossos canais nas redes sociais, né? Aí todas as entidades têm aí o LinkedIn ou o canal no YouTube. Inclusive, esse evento da ABIS de segunda e terça-feira sobre regulação, ele vai estar disponível no canal da ABIS no YouTube, com as apresentações. Então, para quem tiver curiosidade e quiser conhecer um pouquinho mais, está à disposição lá. E eu, pessoalmente, também estou à disposição para quem quiser discutir e conhecer mais um pouco do setor, tá bom? Obrigado, Elias, foi um prazer. Que agradecemos. Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da CBDL, como dissemos, hoje 2 aniversariantes, né? A BIS com 10 anos, a CBDL com 30 anos. Então, suas considerações finais. Bom, Elias, parabéns pela sua condução, sempre é um prazer estar aqui com você. Aos colegas e amigos, Zé Márcio e Bruno, muito obrigado por ter aceito o convite. É importante a gente passar um pouco dessa nossa convivência, desse trabalho que com certeza vai deixar muitos frutos aí para as próximas gerações. Eu estava pensando, quando vocês estavam falando, quem sabe muitos outros anos, eu falei, acho que daqui a 30 anos espero não estar aqui. Mas se estiver, provavelmente graças aos dispositivos médicos Isso que eu ia falar, nos vai dar ajudar graças a à viver melhor e tecnologia. com saúde, né, será sem dúvida um grande prazer, desde que eu esteja na plena capacidade motora e intelectual ainda para poder produzir alguma coisa. Mas, gente, muito obrigado, um grande abraço a vocês e até o próximo especial Saúde e Diagnóstico. Com certeza. Olha, o Carlos, além de poliglota, um grande gestor, é também um homem de marketing. Você já viu que ele já, né, nesse meio do caminho, já deu, né, a longevidade dele, né, para os dispositivos, para o diagnóstico, enfim, já fez todo o marketing do negócio. Muito obrigado, Carlos. É uma honra realmente, né, esse convite de vocês para poder estar aqui, né, fazendo com que essas informações cheguem ao nosso público. Então, é uma honra muito grande. Obrigado. Esse é o Especial Saúde e Diagnóstico, uma parceria com a CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Inscreva-se nos nossos canais da BIS, da CBDL, enfim, é muito importante, porque as discussões aqui, sem dúvida alguma, são feitas para vocês, por vocês e para vocês. Obrigado pela audiência. Até o próximo programa. Tchau, pessoal.